Demon Slayer é só mais um shounen clichê, sem meme mesmo, kkkkkkk. Já dei meu like, meu mundo cenário transparente, que hoje em dia não faz mais vídeo anime, mas vamos ver aqui a opinião dele sobre Demon Slayer. E obviamente, gente, como vocês sabem, eu gosto de vídeo parcial e eu sei que o cenário transparente, pelo menos nessa época que ele fazia vídeo pra anime, ele era meio tóxico. Dá pra fazer que ele é meio tóxico? Então eu vou tentar defender, vai. Eu vou pegar uma abordagem bem mais defensiva. Se você quiser saber a minha opinião sobre o Demon Slayer de verdade, no canal principal que tá aí na descrição, tem um vídeo no meu canal de anime sobre Demon Slayer, que é o vídeo onde eu realmente pego cada ponto, explico bem melhor e tal, que eu sou mais imparcial. Aqui eu vou tentar defender o anime, gente, porque Demon Slayer não é um anime ruim, ele só não é incrível. Então bora lá, chat. 1, 2, 3 e bora! Demon Slayer, Boa. ou em português, Chainsaw Man, só que com frescura. Um anime que por fora é lindo, maravilhoso, uma animação, meu Deus do céu, tu olha e tu pensa, caramba, a história deve ser mega profunda. Não é, a história é uma bosta. Ai, seu bobinho. Na moral, mano, que animezinho overrated. O bagulho é o arroz e o feijão dos shounens Papo. e ainda é cheio de furo. Papo. E relaxa que a gente vai ver Cheio tudo de isso furo. daqui hoje. Só que antes eu tenho que avisar um bagulho. Este vídeo é Entra para... no canal, eu sei, tem o canal, o novo Piscine, né, o canal do Piscine, que é o vídeo, é que o canal do Piscine, onde impressionantemente ele faz as mesmas views desse canal aqui, pô, o cara pega mais de 100 views em, mano, o Piscine, ele nasceu pra ser youtuber, né, o cara literalmente pega a mesma quantia de views em qualquer coisa que ele posta, mano, filha da puta, bom do caralho, mas de qualquer jeito, vai ser esculachando o Demon Slayer durante 16 minutos, né. Para rir, se divertir, desgraça. Não é pra tu ficar pistolinha nos comentários porque eu falei do teu anime favorito. Não, mano, esse anime é exatamente pra quem gosta de Demon Slayer. Nada nessa vida é perfeito, muito menos o anime do Yumai. Assim, as minhas opiniões aqui são verdadeiras, tudo que eu falar é o que eu realmente acho que é meio paia no anime, mas não quer dizer que eu odeio o anime. Eu, na verdade, gosto bastante. Beleza? Podemos continuar? Bora então ver tudo que tem de errado com Kimetsu em Raba. Me mostra o Tá que certo, o Kimetsu começando não pela raba arte. nada, meu mano. mano. Não tem o que falar, a arte é maravilhosa. Fato. E eu acho que até num parâmetro... Vai ser que nem, mano, eu tô sentindo, vai ser que nem o meu vídeo de solo level, não vai? No meu vídeo de solo level eu começo o vídeo falando, mano, a gente tem que falar aqui o ponto principal, elefante da sala, mano. A animação é muito boa, mano, gostei muito da animação, é bem dinâmica e tal, é bem bonito, ele adaptou bem o manhwa, e depois é só, tipo, 8 minutos de eu esculachando solo leveling, né? Vai ser alguma coisa assim. Parâmetro de animes, ele tem uma arte que é acima da média, tá ligado? Porque quando a gente tira o zoom de animes 2D, geralmente a gente tem aquelas caras meio quebradas, tá ligado? Porém, em Kimetsu, Não eu tem. quase não consegui notar isso, tá Não ligado? tem, não Os tem. caras têm muito cuidado em qualquer episódio que eles vão fazer. Uma parada que também merece mérito, tá ligado? Já que não é todo estúdio que se esforça a fazer todos os episódios com a mesma qualidade. Geralmente eles focam Pra mim a live tá em 480p? Pera aí. Pra mim não, oxi. Bota em qualidade máxima aí, gente, pelo amor de Deus. esforço nos mais importantes. Mas não, aqui tá nota 10. Agora, a história não é tudo isso daí não. O primeiro episódio começa com o Tanjiro carregando a Nezuko toda estourada no meio da neve. E eu particularmente Nota não 1080. gosto muito desse tipo de início, tá ligado? Porque eles À estão vontade. fazendo isso pra te mostrar, olha, vai acontecer uma coisa muito ruim. Mas tipo, eu nem conheço esses personagens. Eu quero que eles se Para. fodam. Eu acabo... O começo de Demon Slayer é paia porque ele tenta ser muito pesado e você não conhece ninguém. Tipo aquela cena onde tá toda a família do Tanjiro morta assim naquela casa. Mano, você não sabe nem o nome daqueles figurantes lá, mano. Você não liga. Não dá pra se importar com a família do Tanjiro porque você não tem um gapzinho de você conhecendo eles antes do Muzan chegar e aniquilar todo mundo. Acabei de clicar no episódio, não tem nada que me colocou no tom pra ficar preocupado ou me importar com esse tipo de cena. Mas ok, né? Eu acho que é o clickbait aí do mundo dos animes. Fato. Mas beleza, quando o bagulho começa de verdade, a gente vê o Tanjiro com os 40 irmãos dele. Tá na cara que é uma família Vai feliz, um todo bagulho mundo morrer. super legal, mas não satisfeito, o Tanjiro ainda fala: nós vivíamos felizes. Ah, vá, gênio, sério? E agora começa uma das primeiras coisas que eu sinceramente Nós acho que éramos não faz uma pobres, mas caralho éramos de sentido. felizes. Quando o Tanjiro tá voltando pra casa, tá muito escuro. E esse mano aí fala pro Tanjiro dormir na casa dele. Aquele famoso, a mãe chegando, filho, não aceite doce de estranho. O Tanjiro indo dormir na casa de um completo desconhecido que do nada chama ele. Porque os Onis ficam andando pela noite e eles comem humanos. Ele também fala que os Onis podem entrar nas casas das pessoas e o Tanjiro, panguando do jeito que é, fala, ué,
Então fudeu, né, tio? E agora? E o mano responde, não, moleque, puta que pariu, tem os caçadores pra defender a gente. Só que assim, mesmo que o velho esteja falando com uma propriedade filha de uma puta, o Tanjiro simplesmente não acredita nos Oni. De qualquer jeito, todas as vezes, tá? Eu acho que não todas, mas 90% das vezes onde algum caçador chega num lugar onde tem Oni, tem vários civis que já estão mortos, porque até eles saberem que tem um Oni no local, o Oni já fez a festa, né? Porque o Oni precisa meio que agir como Oni, para eles saberem que tem um Oni e eles irem lá resgatar a galera. Então, geralmente, quando eles chegam no lugar, tem uma caralhada de gente que já tá morta, sabe? É uma merda, cara. Pra ele, não existe essa parada de Oni. Vem cá, Tanjiro. Também não Como é acreditaria. que tu vive num mundo onde existe uma ameaça pública, já que esse tiozinho aí falou, e a tua avó falava quando tu era criança sobre os Onis, mas é e coisa tu de velho, simplesmente não acredita? Tem literalmente uma fudida associação pra defender as pessoas. Pô, meu mano, é porque, né, tipo a minha avó falava que a Cuca e o bicho-papão iam pegar meu pé se eu não dormisse cedo, mano, eu dormia cedo, mas não existe, né, a Cuca e o bicho-papão, sabe? É meio que esse feeling, né? Se um velho te fala de alguma história, provavelmente é mentira. Sabe? Tipo, não é como se ele já tivesse visto um demônio na vida dele pra confirmar, sabe? Ele só tá indo em falácia. Pera aí também. Não é conhecimento público. Você não acredita? Não é conhecimento tá público. Onde, moleque? Trancado no quarto jogando Free Fire, porra? Mas então, ele chega em casa e todos os 99 irmãos dele foram de base. Eu realmente não entendo pra que o Tanjiro tem tanto irmão. Porque todos eles vão de pra dar base. impacto na mas, cena, tipo, paizão. é só pra deixar mais brutal a cena. É. Porque eles aparecem por 5 minutos. Você que assistiu o anime e gosta, eu duvido que você lembre o nome deles. Não lembra. Porque, foda-se, não importa. Não existe apego emocional nesses filhos da puta. A existência deles é só pra falar, a nossa família é feliz, e quando eles foram de base, tudo ficou mais triste. Porque não foi só um mais irmão, importante de foram Demon Slayer. 10. O figurante mais importante de Demon Slayer é aquele desgraçado que é médico, que fica carregando o Tanjiro pra um lado pro outro, mano. Aquele cara lá é um herói, tá? Eu acho que o cara salvou a vida do Tanjiro umas 4 vezes. Aquele figurante lá é um dos figurantes mais importantes dos animes, tá? O cara, aqueles cara carregadores, cara é foda, tá? Mano, se o autor tivesse colocado só um personagem que durante, meio episódio, que seja, ficasse ali com o Tanjiro, mostrasse que ele se importa com aquela pessoa, falasse um pouco do background deles juntos, essa única perca teria mais peso do que toda a família do Tanjiro. Ou até se quisesse continuar com a ideia de ter mais irmãos, porque não fez eles, tipo, não morrerem logo de cara, eles ficarem sofrendo e a gente vê a agonia deles e o Tanjiro, tipo, caralho, então, eu não quero que vocês morram. Tem um anime muito bom que faz isso de começo, que é o Akame ga Kill, mano. Super recomendo Akame ga Kill. No começo, o protagonista a gente não conhece, porque o protagonista, pra quem não sabe, vou dar um spoiler do começo, primeiro episódio. O protagonista, ele tem 2 amigos, eles são um trio de personagem, é 2 moleque e uma menina. E aí, quando eles aparecem, tu fala, tá, é os 2 guri e a menina, o trio de protagonista Easy Game. Aí, um dos moleques, né, que é o protagonista, ele encontra que os 2 amigos dele foram sequestrados. E quando ele chega na área do sequestro, ele vê a amiga dela, a amiga dele toda estourada, ferrada, machucada, e o amigo dele envenenado, agoniando até a morte. Você não sabe o nome daqueles 2, não tem ideia do nome deles. Mas naquela situação que foi criada em Akame ga Kill, tu cria simpatia, porque você vê a agonia do protagonista, enquanto você vê os próprios 2 bonecos que já estão condenados sofrendo, sabe? E aqui não, mano. Aqui eles só aparecem tudo capotado no chão, mano. Você tá pouco se fudendo pra esses figurantes, mano. É o equivalente a galera que tá no prédio quando o Super-Homem dá um soco no Zod. Aí o Zod bate num prédio e o prédio cai. Todo mundo que morreu ali dentro, mano, ninguém liga. Ninguém liga pros figurantes. Porra, que merda. Isso faria ter muito mais peso na cena, tá ligado? A gente ia ver o sofrimento do Tanjiro, a gente ia acompanhar ele perdendo eles aos poucos. Tranquilo, já tá Isso vendo? seria do caralho. Mas aqui não. Que... eu não ligo, eu nem me importo com eles. Bom, mas tanto faz. A Nezuko é a única que sobrevive Não e dá ela spoiler, vira Yuri. Oni. É o primeiro Inclusive, episódio, notem como essa cena aí faz sentido, porque o Tanjiro tá contra um demônio maromba enorme e tá segurando ela com uma machadinha e tem tempo. Então, aqui vai no bagulho do... coisa narrativa. Eu sei que o vídeo do Piscine é meio que piada, enquanto ele... reclama. É tipo o Seijinho, sabe? O Seijinho ele faz isso com o filme. Ele pega um filme e ele sai mostrando os furos de roteiro enquanto ele critica e faz piada em cima. É meio que isso, então, obviamente, eu não tô levando a sério o que o Piscine tá falando. Mas, tipo, é o bagulho do engano de crença de narrativa, mano. Quando você tá dentro de uma história, realmente dentro de uma narrativa, essas coisas que, teoricamente, não fazem sentido, elas são esquecidas.
Por exemplo, quando um personagem tá escutando música no espaço, ou algum personagem é atacado algum personagem humano é jogado numa parede e ele quebra a parede com as costas, mas ele só levanta, tipo, meio machucadinho, ele levanta assim tranquilo. Ou quando um demônio dá um puta socão num cara e aí ele voa na parede e depois de alguns segundos ele já tá de pé só mancando um pouco, sabe? Esse bagulho de fisicamente impossível, não faz sentido, seria um furo de roteiro. Isso daqui é desvio de descrença de narrativa, que é quando você tá dentro de uma história, você ignora esses pontos que não fazem sentido na narrativa. Só que quando você não está entretido na história, você fica procurando falhas, e você fica procurando esses erros, coisas que fogem da sua crença. Por quê? Porque você não tá entretido no universo, é meio que isso. E é meio que isso aqui em Demon Slayer. Demon Slayer, o Piscine, como o vídeo dele é meio que criticaram o anime, os vídeos dele são baseados... Tirando quando é seinen, os vídeos do Piscine sobre Shonen geralmente são tipo criticando o anime. E meio que quando os vídeos dele são assim, ele fica só narrando o que tá acontecendo enquanto ele vai criticando o que acontece na obra, né? Criticando as coisas que não fazem sentido no roteiro, furo de roteiro e tal. Aqui é o famoso caso de, se você tá nessa cena, vendo o Tanjiro vendo a irmã dele se transformando num monstro, enquanto ele tenta com todas as forças se proteger e ver a irmã dele chorando porque ele percebe que ela não tá com controle do corpo, mas ela tem consciência do que tá acontecendo, você ignora o fato do Tanjiro tá conseguindo tancar um demônio com mão nua só na força bruta. Mas obviamente se você não tá entretido na história, tu vai olhar essa cena aqui e falar, mano, como é que o Hulk tá perdendo em força bruta pro Homem de Ferro sem armadura, sabe? Meio que isso, sacou? Tempo de pensar na vida ainda. O maluco até chora. Não, faz sentido. Fica... Tipo... Não é tipo isso, JV. Eu não vou ler isso porque isso daí é o spoiler do último episódio do anime, né? Mas... Essa cena aí foi escolha do autor. Isso daí não é descrença. Isso daí foi uma escolha do autor que ele fez e a galera não gostou porque teoricamente não faz sentido. O que eu tô querendo dizer é quando algo que não tem lógica física, tipo, seria humanamente impossível de acontecer, acontece, sabe? Tipo em Boku no Hero, os personagens não têm proteção. Tipo, eles não são que nem Dragon Ball, que a galera tem é mais resistente que o normal. O cara que é corvo lá, aquele cara com poder de corvo de sombra lá, ele tem o poder de corvo de sombra dele, mas se ele tomar um tiro ele morre, sabe? Aí às vezes um vilão pega ele pelo colarinho e lança ele atravessa um prédio com o corpo assim, bum, explode um prédio e atravessa ele. E aí depois de um tempo ele só levanta e sai mancando um pouco machucado. Tipo, ele não é nada além de um humano com superpoderes. Era pra ele ter morrido. Mas ele não morre porque você não tá com a descrença de narrativa. Então pra você, mesmo ele não morrendo e não fazendo nenhum sentido ele não morrer, tudo bem, porque você tá entretido na história, sacou? Pensando no jogo do Flamengo, Tanjiro, não tem nada mais preocupante acontecendo. Só que aí no momento de desespero, suspensão de descrença, Sasuke, obrigado, esqueci o Aki, o Megumi, tanto faz, porque é o clichê do personagem dark, emo triste, depressivo, que é um caçador de demônios pica. E inclusive ele tá segurando a Nezuko, que era um Oni bem forte ali, como a gente pôde ver nessa cena logo Kimetsu segundos falta atrás. agora? Eu acho que Kimetsu não falta agora. Eu acho que a questão é que Kimetsu não se propõe até agora. Kimetsu é uma história feita pra adolescente, gente. Tipo, Kimetsu não é feito pra... Não é seinen, gente. Você tem que levar em consideração, mano. Gore é coisa de seinen, tá? Kimetsu é feito pra gente de 12, 14 anos gostar, sabe? Ele é a fórmula do anime pra gente que não é otaku, sabe? Tipo, se você me perguntar um bom anime pra você começar a entrar no mundo dos animes, eu diria Demon Slayer. Porque Demon Slayer é a fórmula de anime que é bom pra quem não vê anime, sabe? Se Demon Slayer é teu primeiro anime, tu vai gostar, sabe? Esse bagulho assim. Demon Slayer não falta agora, porque ele não se propõe até agora. É muito mais emocional os bagulho de Demon Slayer. Não é pra você ver um personagem todo estupilhado e ficar triste por isso. Não, é pra você ficar emocionado com o discurso do Rengoku porque ele tá todo fudido, sabe? Meio que isso. Uma mão. Vem cá, Nezuko, cadê essa força aí toda? Virou o demônio educado? Tá deixando o pessoal conversar numa boa? O maluco aí sentiu empatia pelo Tanjiro e viu que a Nezuko era uma Oni diferente, já que ela tava protegendo o seu irmão, coisa que é contra a natureza dos Onis, e fala pra ele na casa do mestre dele que o cara lá vai ensinar como ele conseguir lutar contra os demônios pra conseguir salvar a sua irmã daquela maldição. Acabando assim... Mano, mas é tipo aquela cena ali, pô. Tipo, vocês têm noção que o Tanjiro com um machado e uma pedra conseguiu quase por azar, ele não consegue derrotar o Tomioka ali, mano. O Tanjiro quase matou o Tomioka, mano. Por um meio milímetro ele não matou o Tomioka e foi por sorte que o Tanjiro meio que errou o ataque, entre aspas. Porque, mano, o Tomioka ia tomar uma machadada na cabeça e morrer ali naquela parte.
E, mano, não faz o menor sentido um Hashira que se move na velocidade do som. Tipo, o cara que trocou porrada com... Não vou dar spoiler porque isso é do mangá, mas um cara que trocou porrada com uns lua superior foda, na velocidade quase da luz, não conseguir desviar de um machado. Ele não sente o machado vindo na direção dele. Tipo, não tem o menor sentido o Tanjiro ter conseguido se mexer perto do Tomioka ali. Mas ele quase derrota o Tomioka atacando o machado pra cima, sacou? Meio que isso. Primeiro episódio. Ok, aqui a gente pode ver nada de especial, literalmente nada. Pra falar a verdade, eu acho até mais fraco do que a média dos outros animes, porque eles apelaram pro fator quantidade de membros da família indo de base pra gente ficar mais apegado sem ter que desenvolver nada, e meio que tiraram a gente de burro, com o Tanjiro narrando o óbvio. Nossa, a minha família é feliz, gente. Eu não sei se vocês repararam, mas ela é feliz. Mas aproveitando que a Nezuko já virou Oni, vamos falar um pouco dela aqui e explicar um pouco sobre as regras dos Onis que, né, deveriam ser seguidas, mas elas não... Rapidão, pergunta importante aqui do JV. Shanks ou Mihawk? Você tá perguntando qual eu gosto mais, Mihawk. Mas se você tá perguntando quem é mais forte entre o Shanks e o Mihawk, é nitidamente o Shanks, gente, pelo amor de Deus. O Shanks atualmente vivo é o personagem mais forte de One Piece. Dos vivos, tá? Atualmente no mundo de One Piece, o Shanks é inegavelmente mais forte. Não são. Os Onis são criaturas que são feitas quando eles entram em contato com o sangue do Oni mestre, que é o Michael Jackson aí. Os Onis mais fracos, como era o caso da Nezuko... Demon Slayer tem muita falha? Toda a história tem muito furo. A questão é que a galera que não gosta de Demon Slayer não tem a famosa suspensão de descrença, que eu já expliquei o que é. E aí, eles veem esses furos de roteiro, que muito anime tem, e ele, tipo, reclama. Por quê? Porque não tem a suspensão de descrença. Tipo, pô, sem querer ser chato, Naruto tem muito furo, mas os fãs de Naruto ignoram. One Piece tem furo de roteiro pra cacete, pô. Muito furo de roteiro tem One Piece, tipo, muito... Aquele treco da morte, pô. Todo mundo ignora o fato dos bonecos de One Piece literalmente, tipo, explodir a cabeça do cara e no quadro seguinte ele tá vivo, sabe? Tipo o Pel lá no Arco de Alabasta, que literalmente uma bomba atômica explode a queima-roupa no pé dele e ele só fica de muleta durante um tempinho e se recupera. Tipo, como assim? Como assim ele tá vivo? Ele tem uma bomba nuclear no peito e ele tá vivo, sabe? Esse bagulho assim. A questão é que a galera que não gosta de Demon Slayer realmente não gosta de Demon Slayer, né? Porque ele tem as questões dele e aí, como tem bastante furo, a galera bate bastante nos furos de Demon Slayer. Mas ele não é um anime cheio de furo. Todos os animes são cheios de furo. Eu concordo, Naruto tem muito furo. Então, Naruto tem muito furo também. Mas, por exemplo, eu gosto bastante de Naruto. Eu ignoro os furos de Naruto. Quando eu tava assistindo Demon Slayer, por exemplo, Demon Slayer não me entretém. Eu não gosto de Demon Slayer. E aí, eu não consigo ignorar esses furos. E aí fica me incomodando. Mas quando eu tô vendo One Piece, que é um anime que eu amo, eu ignoro os furos, sacou? É meio que isso. Primeiro episódio não tem controle de si mesmos, mas os mais poderosos têm, e cada um tem uma habilidade única que depende de umas paradas aí que eu vou falar depois. Eles sempre vão comer humanos e eles sempre vão morrer em contato com a luz do sol. Só que a Nezuko, meus amigos, é aquele tipo de personagem que caguei pras regras. E eu caguei porque sim, não vão nem explicar o porquê que ela não explicarem por que a Nezuko, ela tem os bagulho extra dela, não faz o menor sentido, tá? Mas é o bagulho da síndrome do escolhido, né? Eu não gosto muito disso em anime, quando o protagonista ele é o escolhido e tudo dá certo pra ele porque ele é o escolhido, sabe? Tipo, o destino dele já está cravado e tal. Ele irá fazer tal coisa, sabe? Que vai mudar o mundo. Não gosto desse tipo de narrativa que eu acho que tira todo o mérito do protagonista. Mas o caso da Nezuko de ser o bagulho, eu não vou dar spoiler, eu vou evitar dar spoiler de Demon Slayer, que eu acho que o PC não vai dar spoiler de nada além da primeira temporada. Mas, tipo, o caso especial da Nezuko, que eu acho que quem viu Demon Slayer sabe, não, a justificativa que o anime dá é que ela é diferente dos outros. É só isso. É o que ela é, já que ela não só consegue reprimir a sua vontade de comer humanos dormindo, como ela fica mais forte do que Onis que estão saindo aí tendo um buffet de humano sem fazer nada. E mais pra frente, ela literalmente não morre com o sol. Por quê? Ele spoilou. Eu não sei. Não sabia que ele ia spoiler o mangá, foi mal, gente. A Nezuko ela é imune, ela é o único Oni imune ao sol. Não explica? Perecínio, mas tem várias teorias. Eu não quero teorias. Ninguém liga pra teoria. É um bagulho que aconteceu no mangá. O mangá que me explique, filhão. Véi, pra que criar uma regra se você não vai conseguir sustentar ela ao decorrer da obra? Tipo, não teve nada no passado falando, a Nezuko talvez seja mais poderosa, talvez ela tenha um poder incubado. Não. Quer dizer, até tem, tipo, a Nezuko ela desperta, a Nezuko ela não precisa comer carne de humano e ela consegue ficar mais forte só dormindo.
A Nezuko, ela tem uma regeneração acima dos outros Onis. A Nezuko desperta o arte de sangue dela, mesmo ela não absorvendo carne humana. Tem uns mini detalhes, mas é porque não justifica exatamente por quê. Mas eu acho que é o caso de, tipo, ela é o 1 em 1 bilhão, sabe? Meio que o caso do Gon em Hunter x Hunter, que ele é o quê? Ele é 1 a cada 10 milhões, né? Um bagulho assim. É meio que essa explicação. Explica por quê, mas eu acho a explicação de Demon Slayer uma merda. É uma explicação bem merda e bem forçada, mas explica, teoricamente. Não tem isso, ela só é assim porque ela é, e é isso. Tipo, no mangá só tem 200 capítulos. Isso é bem pouco pra o cara não conseguir sustentar as próprias regras que ele impôs no mundo dele, tá ligado? Bom, mas seguindo, a gente vai agora pro arco do treino, que é uma parada muito aclamada pelo pessoal que gosta de Demon Slayer, porque, ele é um arco curto, ele é resumido. Dizem que ela sobreviveu ao sol porque a família Kamado pratica a dança do sol Yorichi. Acho que é algo assim. Então, é porque isso é só uma teoria. Se fosse isso mesmo, a autora teria escrito na obra. E a Nezuko é uma ancestral do Yorichi, e pela família dela praticar a dança do sol e tal, ela acabou, mesmo sendo Oni, pelas capacidades humanas, sendo resistente ao sol. Aí está justificado. Mas isso não passa de uma teoria, a autora nunca falou isso na obra, ou seja, não é canon, sacou? Os de treino são chatos. Sim, eu também concordo. Eu acho o arco de treino um puta de um bagulho chato. Fato. Mas vamos lá que também não é assim, né? Aqui 2 anos... Vou fazer uma cravada aqui que eu tenho certeza. O Piscine, ele vai pegar um arco de treino muito bom de um anime pra comparar, e vai ser ou de Berserker, que não é muito bem um arco de treino, né? Porque o Berserker não, o Guts ele vai evoluindo com o tempo. Ou vai ser o de Jojo, certeza, vai ser um dos dois. Cravei, ó. Se passam enquanto Jojo o ou Berserker, treina. certeza. E isso é resumido em apenas um episódio. Só que, tipo assim, existem essas técnicas de respiração que são esses bagulhinho bonito aí. Uma parada que é bem importante pro mundo de Demon Slayer e bem complexa. Aí você pensa, pô, eles falaram ali, explicaram. Eles só falam que o Tanjiro treinou e não mostra nada. Não mostra. Não, é ridículo isso. O Tanjiro ele vira mestre na arte da respiração da água. O Felp não pode dar spoiler de anime, cara. Isso tá na regra lá, mano. Fala. Não dê. Gente, se for um spoiler do mangá, principalmente, você bota aí, abre parênteses, spoiler de Demon Slayer. Fecha parênteses. Já tá link não, a descrição do vídeo tem as regras da live, gente, sem dar spoiler de anime. Não mostra nenhum uso de, sei lá, 10 que ele tem. Só fala, ele treinou, ele aprendeu, eu isso amo aí. O Jojo tipo, Berserker. Então, é que o Jojo Berserker são 2 animes que têm os melhores arcos de treinos, mais bem construídos assim. Tão importante como esse aberto, é meio confuso, porque o poder do Tanjiro é da água. E daí? Uma espada molhada não me parece muito útil, eu não consigo entender qual é o uso disso. É só pra vender boneco, pra animação ficar mais bonitinha, paizão. É só pra vender boneco, cara. Como é que água é essa, tá ligado? Essa rushada que eles deram no arco de treino não é um bagulho super incrível. Gente, de novo, o bagulho da respiração de Demon Slayer não sai os bagulhos, tá? Não sai água da espada, não sai fogo da espada. É que a energia, o pensamento, a força de vontade do Hashira não, do espadachim é tão grande que ele passa essa sensação, tipo, ele tem tanta confiança de que tá saindo fogo, que às vezes ele sente que tá saindo, tipo, ele ataca o Oni com tanta confiança que ele tá com fogo, né, com a inspiração do fogo, que o Oni, ele sente o calor emanando da espada. Por quê? Porque é a aura do cara, sabe? Mas não tem fogo, não tem água, não tem planta, borboleta. Como é que vai sair borboleta da espada, sabe? Não tem. Eu acho um saco também. Mas o que você pode fazer com os arcos de treino? Mascarar eles durante a jornada. Vamos pegar aqui de exemplo a parte 3 de Jojo. sabia! Lá, o Jotaro, assim que ele descobre os seus poderes, vai testando ele não as coisas. para pra treinar. Todo episódio ele tenta alguma merda que não faz o menor sentido, porque ele não sabe do que ele é capaz de fazer. Ele só vai tentando tanto tudo que ele só descobre o poder do boneco dele no último episódio. Tanto que o poder de verdade do stand dele, ele só descobre lá no último episódio. Porque ele nunca parou pra ver o que o stand dele era capaz de fazer. Isso é um arco de treino bem feito. O Jotaro pensou que o Star Platinum era só um stand que dava porrada com muita precisão até ele descobrir que o bicho era muito roubado e ele não tava usando. Tá ligado? Um arco de treino que é no meio da história, um arco de treino que é num torneio que faz sentido, tem peso pra história, isso é um bagulho legal. Então, esse é o tipo de arco de treino que eu mais gosto, que é o arco de treino de torneio, mano. Que é quando o autor ele bota um torneio onde os personagens vão se enfrentar, e aí lá o protagonista começa a testar coisas, e aí ele aprende coisas que dá pra fazer com o poder dele. Boku no Hero faz isso muito bem, mano. Segunda temporada de Boku no Hero, a melhor temporada de Boku no Hero, inclusive, que tem o torneio de heróis, e o Deku manda muito com o poder, mano. Que o poder do Deku é literalmente só super força.
Aí ele vai testando, ele vai vendo que dá pra estralar o dedo e soltar uma bomba de gás pressurizado com a força dos punhos. Sabe? Esses bagulho assim que ele vai aprendendo que dá pra fazer. Eu acho muito legal. Ele consegue usar o impulso das pernas e fazer um dash. Ele consegue, sei lá, socar o chão e fazer alguma merda, sabe? O Deku é muito bom. O Deku é um puta protagonista bom, inclusive. Agora, aqui é mais negativo do que positivo, sinceramente. Só que assim, essa parte não é de todo mal, beleza? Tem uma dinâmica lá do Tanjiro com uma pedra que ele tem que quebrar. Tranquilo, e aí aparece um dos fantasmas dos discípulos antigos do mestre dele, e ele ensina ele. Tipo, eu gostei pra caralho dessa parte. Cena é maneira. De verdade, isso daí foi muito legal. Mas só isso também. Depois temos o clichê do monstro gigante indestrutível que não pode ser derrotado. Morre com um ataque. E a única coisa nova que essa parte do monstro apresenta... Não, o bagulho de morrer por... Eu antigamente achava uma merda os bonecos morrer com um ataque, mas eu entendi que é coisa de espadachim. Tipo o Zoro. O Zoro de One Piece, ele também mata os bichos super roubados com um ataque. Ele fica se defendendo e desviando até ele conseguir uma abertura boa o suficiente pra ele matar o cara no golpe único. Isso daí é coisa de samurai, espadachim japonês. Não é erro do anime. O Tanjiro ele fica desviando e canalizando a energia dele até ele ter a abertura perfeita pra capar o boneco com um golpe só. Isso daqui é coisa de espadachim. É esse personagem novo aí, o Zenitsu, que a gente não Pior conhece personagem muito agora, do anime. mas mais pra frente a gente vai ver que ele é um filho. Eu acho o Deku um prato horrível. É porque o Boku no Hero ele vai piorando muito com o tempo, assim. Tipo, é engraçado. A primeira temporada é muito boa. A segunda é insana de boa. A terceira é maneirinha. A quarta é ok. A quinta é meio meh. A sexta é ruim. A sétima é uma porra. A oitava é um lixo. Nem tem oitava, eu acho. Sei lá onde é que acaba. Eu parei de ver. Eu finalizei o mangá e dropei. Acabei o mangá só pra ver. Porque, pô, eu tô acompanhando o Demon Slayer desde o primeiro episódio que eles lançaram, né? Quase 10 anos vendo o anime. Aí eu topei, sabe? Eu continuei. Mas Demon Slayer vai ficando ruim com o tempo. É inegável isso. Chato pra Quer dizer, Demon Slayer não, Boku no Hero. Demon Slayer também, mas Boku no Hero principalmente vai ficando muito ruim com o tempo. caralho. O que que acontece? O Zenitsu é pra ser o personagem alívio cômico do grupinho. E tirando essa parte, a introdução de verdade dele, já começa com ele ajoelhado pra uma mina implorando pra ela ficar Pior com ele. apresentação Até aí de tudo bem, né? personagem A introdução feita do em personagem Demon Slayer. dele, a gente consegue entender que ele é mulherengo. O Zenitsu é Mas legal. não. Mano, o Zenitsu é insuportável. Ele é um desgraçado, vergonha. A única coisa que salva o Zenitsu é a dublagem do... Esqueci o nome do cara. Mas é a dublagem do anime pra português, mano. O dublador que faz Zenitsu, que inclusive é a mesma pessoa que faz o Sop, ele manda muito, mano. Ele dubla muito bem. Mesmo caso do Inosuke, mano. O Inosuke só é bom e divertido porque o dublador em português dele manda muito, mano. Ver Demon Slayer em japonês é uma tortura, mano. Ver Demon Slayer em japonês é uma tortura. Todos os bagulhos em japonês de Demon Slayer fica pior, mano. Todos os personagens, sem exceção. Talvez a Shinobu, talvez ela fique melhor em japonês, porque a Shinobu em japonês é muito boa. Mas tirando a Shinobu, mano, todos os personagens ficam muito ruins em japonês, cara. Que isso? Não, esse personagem é literalmente se o Sanji e o Asta tivessem se misturado e aí saía isso. Ele não só é mulherengo, ele enche o saco de toda mina que ele vê. E sem brincadeira, é mais irritante do que engraçado. Cara, ó, não me leva a mal não, tá ligado? Bom eu dia, gosto tá, de personagens tá que nem o Sanji, eu acho uma ideia engraçada e legal quando é bem executado. O Sanji Então, não... gente, ó, o caso do Zenitsu e do Sanji não é regra, é uma falácia narrativa chamada efeito Flanders. Resumindo o efeito Flanders aqui pra quem quiser entender. Efeito Flanders é quando um personagem ele tenta ser estereotipado, ele tem uma narrativa estereotipada, que nem é o caso do Sanji, né, que ele é o gado, né? E no começo o autor ele faz um mix, esse estereótipo do Sanji, a base dele ser gado, e ele ter outros fatores, como ele ser um cavalheiro, como ele não gostar que as pessoas passem fome, e aí acaba acontecendo o efeito Flanders, que é quando o personagem vira um grande estereótipo dele mesmo. O Sanji, com o tempo do anime, ele começa a ser do gado mulherengo e galã, e ele começa a virar só um gado chato, que é o mesmo caso do Zenitsu. Ele começa como um covarde que tenta ser mais corajoso e termina só como um covardão que fica gritando toda hora, sabe? Que é o caso do Flanders. O Flanders em Simpsons, ele começa como um pai de família, um cristão, sabe? Ele é o oposto do Homer, né? Ele é o cristão, pai de família, e com o passar dos 30 anos de Simpsons, ele acaba acabando no efeito Flanders, que ele vira só um cristão maluco religioso. Por quê? Ele acaba virando um estereótipo dele mesmo, onde ele literalmente só fica, tipo,
Tipo, meu Deus, se converta, o diabo está aqui. E ele começa a ficar chato. Por quê? Porque ele vira aquele personagem que é só um estereótipo e só tem um traço de personalidade. Tem outros personagens que caem nisso, tipo o Sung de Solo Leveling. Ele começa como um cara que quer proteger a família dele, que ele é frio, ele começa a ficar frio e calculista, mas ele tem os traços humanos dele que vai você se identificar. E ele acaba no final só como um louco papelão sem emoção que só quer meter porrada nas pessoas e mais poder e poder e poder e poder e tanto faz o que eu preciso, só preciso do poder e poder. Mesma palhaçada, mesma porra, sabe? E é o caso do Zenitsu, que ele é o efeito Flanders em pessoa. Não fica chorando, berrando ou chega ao ponto de ser irritante quando qualquer mina aparece. Ele consegue ser engraçado. Não ficaram não, mano. O Luffy, o Zoro, a Nami, o Sop, nenhum deles é, mano. Todos os chapéus de palha são muito bem escritos, inclusive. É que o Sandy, eu acho que o Sandy só é muito gado, inclusive. Eu não acho que o Sandy caiu no efeito Flanders, tá? Eu acho que o Oda só acha engraçado, sabia? Tipo, não é o caso do Oda perdeu a mão com as piadas do Sandy e aí ele, tipo... Ele não... E aí ele fica forçando essa comédia do Sandy ser um gado e tal. Não, mano, eu acho que o Oda realmente só acha engraçado. E aí ele continua fazendo essas piadas porque ele acha engraçado o fato do Sandy ser gado. E aí ele fica fazendo as piadas mesmo sendo meio de tiozão. Eu acho que esse é o caso. O Chopper... Acho que o Chopper não caiu nisso não, mano. Acho que o Chopper ele tá um pouquinho mais do que ele era no começo. Esse bagulho de ser meio criança, mesmo tendo 18, 17 anos e tal. Mas o Chopper tá igual que ele tava no começo do anime, só mudou o design dele pra ficar mais marketável. Mas o Zenitsu é um efeito Flanders. Esse estereótipo meio batido que ele tem. Agora o loirinho aqui definitivamente não consegue. Ele é chorão, chato e ele não ajuda em nada. Ele só é um pouco útil quando ele tá dormindo. Que ele vira outro personagem, tá ligado? Ele fica mais corajoso, mais forte. E eles poderiam usar isso muito bem, mas... também não usaram. Ao invés de deixarem ele forte pra caralho quando ele dorme, pra dar aquele, nossa, o Zenitsu dormiu, é agora que o bicho vai comer, tá ligado? É isso. Não, ele só dá um ataque. É óbvio, porque tem que nerfar um pouquinho, mas o Zenitsu é isso, mano. Quando você tá no anime e tu vê o Zenitsu fechando o olho, tu fala, agora fudeu. É meio que o efeito Sukuna, mano. Quando o Sukuna entra na tela do anime, eu falo, tá bom, alguém vai morrer agora, isso vai ser foda. É meio que isso, mano. Eu gosto da ideia do Zenitsu, que quando ele fecha o olho, ele dorme, ele sonha com uma versão dele que é corajosa. E aí essa versão dele, eu vou dar um puta spoiler do final de Demon Slayer, tá? E aí no Arco Infinito, quer dizer, tem no anime, tá? Não é o final, mas é do Arco Infinito. No final do anime, eles começam a cair tudo no Castelo Infinito, e aí o Zenitsu, ele tá caindo sério, porque, né, teve aquela notícia lá que ele recebeu lá, que eu não vou dar spoiler disso, e aí ele tá sério, ele tá puto. E aí você vê ele caindo no Castelo Infinito de olho fechado e tu fala, caralho, fudeu. Ele tá de olho fechado caindo no castelo. E aí do nada ele olha pra câmera, ele abre o olho e tá sério, e tu fala, caralho, fudeu. Ele tá sério e acordado. E aí tu fala, caralho, ele vai fazer alguma coisa muito foda. E realmente, mano, o Zenitsu no final do Castelo Infinito é muito foda. Eu gosto do Zenitsu no final do Castelo Infinito. Ele vira um personagem interessante no final do anime, sabe? E... mano, é meio que essa vibe, mano. Eu acho que funciona esse bagulho do Zenitsu. É que ele não pode ficar muito roubado também, né? Porque senão, porra, o cara literalmente acabou de virar Hashira e vira um deus. Também não é assim que funciona, pô. É legal? Ele só é tá legal, mais corajoso. Mas é só um ataque. Mas agora, deixa eu falar de uma coisa muito boa que esse anime tem. Um personagem que ele é o oposto do Zenitsu. Ele vai falar do Inosuke. Eu acho o Inosuke um personagem ruim. Em tudo. Que é ele mesmo, meus amigos. O Inosuke. Ele é muito chato. Mano, tenta ver o Inosuke em japonês, mano. Puta que pariu, cara. O Inosuke em japonês é muito chato, cara. Tem que ver... Demon Slayer, que é anime que se você não vê dublado, você acha o anime muito ruim, cara. Pô, cara, todos os personagens não dublados de Demon Slayer ficam ruins. O Inosuke é um dos personagens mais bem feitos até mesmo que o Tanjiro, porque ele é engraçado, ele consegue servir como alívio cômico e ser sério nas cenas de lutas, porque ele foi criado por javalis na floresta, então a burrice dele... A Robin deixou de ser charmosa? Não, que isso? Como assim? Tu tá... Não, como assim a Robin deixou de ser charmosa? Capítulo atual do mangá. Essa cena aqui, tá falando que essa mulher aqui não é uma deusa? Porra, tá chapando, né, filho? Quem falou essa abominação? Jobro, você é maluco, mano. Não tá acompanhando One Piece, né, pra falar um absurdo desse. Você fala que essa mulher... Isso daqui é o... 4 capítulos atrás do mangá. Porra, a Robin não é charmosa mais? Tá louco. Por si só, e a força dele também faz sentido só por conta desse detalhe. O Inosuke é um personagem simples. Ele só tá ali porque ele quer sair no braço com o Tanjiro e depois ele só quer se mostrar superior a ele. Cara,
ter um personagem simples, muitas vezes é melhor do que você tentar complicar um bagulho que acaba ficando ruim. Só fica porque mais enche charmosa de furo, fica sem sentido e dá brecha pra um babaca que vem fazer um vídeo no YouTube sobre. Só que assim, não vai pensando que o Inosuke também é um personagem super bem construído, porque ele tem o seu... Quer dizer, eu acho pessoalmente que entre os flashbacks do quarteto, né? O flashback da Nezuko, Tanjiro, Zenitsu e Inosuke, o Inosuke tem o melhor flashback, mano. A história do Inosuke, que faz ele lutar contra a pessoa que ele vai lutar no Castelo Infinito, que eu não vou falar, mas tipo... o backstory do Inosuke é um dos melhores de Demon Slayer em geral. E a justificativa dele, que faz ele lutar contra quem ele vai lutar no Castelo Infinito, é muito bem construída, vai. Vou ser sincerão. Furos pequenos, mas tem os seus furos. Porque me diz como é que ele consegue fazer isso e nessa cena ele tá sofrendo porque uma Gente, a Robin posta na equipe tá lindíssima, não entendi o que você tá falando. Ela fica mais bonita a cada arco que... Souzê? A cada arco que acontece, a Robin só fica mais bonita, mano. Não tem essa, mano. Ela só melhora. Nazinha tá puxando as costas dele. Meu amigo, você virou um círculo, como é que você tá sofrendo nessa cena? Bom, mas é isso, por mim o Zenitsu nem existia. Bagulho, né? Suspensão de descrença, né, paizão? Só que a gente tá falando de um shonen clichê, né? Então precisa ter um grupo de 3 personagens. Fato. Onde é que eu já vi isso antes? Isso é reclamar de um recurso narrativo usado pelos autores de mangá. Pera aí também, mano. Esse é o recurso mais fácil de criar uma sinergia de grupo. Uma mulher, 2 caras, um é mais emo, o outro é mais alegre. E a mulher é, tipo, mais empoderada. É o recurso mais fácil de se construir uma boa sinergia de grupo, com cada um tendo a sua individualidade. Tipo aqui, ó. Mano, a individualidade do grupo do trio de Jujutsu é muito boa. A interação deles é muito boa, cada um tem a sua personalidade. Isso daqui é recurso narrativo, não é clichê. Caralho. Bom, mas agora vamos falar mais dos Onis, que são uma das paradas mais legais desse anime. Alguns Onis têm uma parada chamada Kikijutsu, que é um feitiço que eles conseguem usar. E o poder desse feitiço vai variar de quão forte é o Oni por natureza e quanto de sangue que ele tem do Michael Jackson. Aí no mundo de Demon Slayer é dividido assim. Tem 2 grupos, os Luas inferiores e os Luas superiores, que definem as forças. E gente do chat, tá? Se for dar spoiler de coisas que ainda não aconteceu no anime de Demon Slayer, tá? Tem gente do chat que não lê mangá, tá? Se você for dar spoiler de Demon Slayer, avise antes. Tipo, escreva spoiler, abre parênteses, fecha parênteses, spoiler no meio. E aí você fala a coisa, tá? Pelo amor de Deus. Deles, é bem óbvio. Mas agora se liga nisso daqui. Quando a galerinha do Tanjiro tava enfrentando um dos Luas inferiores, eles levam um sacode filha da puta. Eles não morrem nem nada, né? Eles são salvos e o Lua inferior acaba indo de base. Só que logo depois disso, o Michael Jackson vai lá e reúne todos os Luas inferiores que... Essa cena aqui, nossa, essa cena aqui é uma absurda. Nossa, essa cena... Talvez essa cena aqui de agora seja o maior erro de Demon Slayer falando aqui, mano. A autora, ela só literalmente pegou a história dela e cortou metade da história. Ela pegou o meio da história dela e falou, mano, que preguiça de desenhar isso. E pum! Mano, essa cena de Musou só mata os 5, é ridículo. 4, né? Porque um deles vira filme, né? Que eles vão farmar um dinheirinho extra. Mas essa cena, onde o Musão só chega e mata 4 personagens importantes da obra, só porque ele tá com preguiça dos bonecos lutar, mano. Vai tomar no cu essa cena, cara. Tipo... eu sei que nessa época, porque pra quem não sabe, a autora de Demon Slayer, ela teve muitos problemas na produção do anime, porque a autora, que inclusive é mulher, tá, pra quem quiser saber, a autora, ela tem muitos problemas, porque pra quem não sabe, os pais dela não apoiavam ela virar mangaka, tá, porque eles queriam que ela tivesse um emprego, que desse futuro e tal, e mesmo Demon Slayer ganhando quando ganhou o anime, ter tido muito sucesso, Demon Slayer, quando ele era um mangá, ele não era tão famoso. Ele tinha o seu público, claro, mas ele não era um Jujutsu Kaisen na vida, que quando era mangá já era gigante, ou Chainsaw Man, que já tinha uma puta fanbase quando tava. O mangá de Demon Slayer começou a realmente ficar muito famoso, tipo, nível global, quando começou a primeira temporada do anime. E nessa época, a autora, ela tava com uns problemas por causa de falta de apoio do pai, depressão, faltando de trabalhar. E aí, como tava com pouco público, a empresa que tava... lançando o mangá dela, falou pra ela acelerar o final da história, né? Porque, né? Eles vão acabar logo, a história tá muito longa, não tem tanto público, eles estão gastando muito dinheiro, ela não tá conseguindo pagar pra eles. E aí, ela decidiu cortar essa parte da história, que é a parte onde tem os Luas inferiores, né? A parte dos Luas inferiores quase inteira foi cortada. E depois que Demon Slayer lançou a primeira temporada do anime, virou o maior anime daquele ano, um dos maiores animes em questão de público de todos os tempos e tal, aí já tinha sido feita a merda, já tinha sido cortado, não tinha como voltar atrás, deu merda, né? Famoso. Que não tem nada a ver com isso,
e manda de base todos eles. Tanto que todos esses Onis dos Luas Inferiores têm o Kekkei-genjutsu confirmado. Eles têm nome e flashback confirmado. Todos eles têm isso, tá? Eu acho que até na wiki de Demon Slayer tem o que cada um deles consegue fazer de poder, qual o flashback de cada um deles. A questão é que a autora teve que cortar da obra, né? Eles de uma vez, tirando o Lua Inferior número 1, que sobrevive e até leva uma bufada lá pro Michael Jackson. Só que assim, não que eu ache que isso daí foi completamente desnecessário, porque... Mano, esse bagulho que tu disse, Felp, não é assim que funciona, tá? Se a autora desenvolvesse os Luas Inferiores e deixasse o anime mais rico, mais chance de melhorar a obra. Então, é porque você tem que entender uma coisa, gente. Os animes que ficam famosos, tá? Isso é pra vídeo pro YouTube, é pra filme, não é os melhores, tá? Os com a melhor uso de câmera, melhor animação, melhor enquadramento, história mais complexa, é a mesma coisa pra vídeo do YouTube, tá? Os vídeos do YouTube que ficam famosos, vou usar isso de exemplo pra facilitar, não são os vídeos do YouTube com os melhores roteiros, melhor edição, ou os com as falas mais profundas, não. Esses são os vídeos que mais conseguem se marketar, os que mais conseguem vender, o que tem o melhor título, o que tem a thumbnail mais chamativa, o que tem o maior número de dopamina voando na tua cara. Então é meio que isso em anime, sabe? Tipo, o tanto de anime genérico e ruim, com uma narrativa merda, que fica muito famoso, porque o autor sabe vender a obra muito bem, e ele vira um anime mundialmente famoso, é muito maior do que os animes com histórias super bem desenvolvidas e elaboradas, que o autor não sabe marketar a própria história. Esse é o caso do começo de Demon Slayer, mano. O começo de Demon Slayer não é uma história bem marketada. Ela não sabia marketar o anime, não era um anime que as pessoas assistiam, conseguiam ler. Inclusive o começo do mangá de Demon Slayer é ilegível, tá? É muito ruim o começo, tá? Vai melhorando com o tempo, ela vai evoluindo com o tempo. Os últimos capítulos do Castelo Infinito são até que divertidos de ler. Mas o começo do anime, o começo do mangá é uma merda. E mesmo a história sendo interessante, tendo a temática interessante, ela não sabia vender. Ela não sabia vender o mangá. E que fez, obviamente, o mangá ficar uma merda. Aí ele foi pra mão dos editores, teve aquele trailer, animação de alto nível, o que fez o anime ficar famoso. Então tipo, tem muito anime que é muito bom, com uma história muito profunda. Inclusive esse é um dos motivos desse vídeo aqui existir no meu canal, ó. Top 9 animes muito bons e justamente esquecidos. São animes que são muito bons e que por algum motivo, geralmente pelo autor não saber marketar o próprio anime, eles não são famosos. Eu acho que na minha opinião, o melhor anime de esporte já feito. Tem Blue Pirate, uma das melhores histórias que eu já tive o prazer de ver. Tá no meu top 5 com certeza. Quem mais animes tem aqui? Nanatsu, que ele tem os motivos dele. Nanatsu ele só perdeu porque o estúdio fudeu ele. Mas tipo, o Wonder Egg, talvez uma das histórias mais profundas que eu já tive o prazer de ver. Eu não lembro exatamente quais são os animes que eu mencionei aqui, mas se você quer animes muito bons, que não tem muito reconhecimento, super recomendo esse vídeo. E é meio que isso, mano. A questão é que a autora de Demon Slayer não sabia marketar o anime dela e fez ele não ser um sucesso. Enquanto tem animes que não são tão bons, mas são extremamente bem marketados, como é Sem Ofensas o caso de Solo Leveling, por exemplo. É um anime que não é muito profundo, não é muito bom, mas além da arte muito bonita do manhwa, ele é muito bem marketado, sabe? E essa é a questão, sacou? A existência de vários Onis diferentes e mais fracos daria mais tempo pra história ser desenvolvida e deixar ela um bagulho mais fechadinho ali, porque eu não quero apagar de sabichão, né? Eu, sem sombra de dúvidas, tô errado. Cara, eu realmente não entendo por que isso aconteceu. Não dá pra falar, era pra desenvolver o vilão. Mano, no primeiro episódio, o vilão destruiu uma família inteira, de graça. E outra, uns episódios antes, ele tinha matado um dos seus lacaios, então a gente já dava pra ver que o Michael Jackson não tava pra brincadeira. Ele é um vilão que ele mata até quem é aliado. Esse vídeo aqui, ele não é muito sobre Demon Slayer, é porque aqui na live, como vocês sabem, geralmente eu não foco em ver vídeo de anime, eu dou pouca prioridade pra vídeo de anime, porque eu não quero que meu público dos dois canais seja só otaku, né? Eu acho que eu já deixei isso bem claro, mas anime é a coisa que eu mais tenho pra falar, então esse vídeo aqui é meio que um vídeo pra dar um disclaimer sobre anime em geral. E aí, um queridão, né, meu mano Tampone, mandou: Yuni, tô pensando em começar a ler Boa Noite Pum Pum. É muito bom? Pode dar uma sinopse? Eu acho bem pesado, tá? É bem gatilhoso, mas é um anime muito bom. Resumindo, é um slice of life contando a história de uma criança que tem uma situação de vida muito merda, e é tudo contado pela perspectiva de uma família, sabe? Tipo, Pum Pum, o pai dele bate na mãe, ele é isolado na escola, ele sofre bullying,
um monte de merda. O Pum Pum é uma criança toda fodida e é como se fosse uma criança que vive num mundo de merda, e esse mundo visto na perspectiva de uma criança. Mas todo mundo aqui é otaku é porque vocês estão falando da galera da live, né? No meu canal principal, a maioria do meu público, se eu for ver, tipo, canais mais... Eu tenho esses dados que você não tem. Mas a maior parte do meu público não é de anime. Tanto que quando eu tô no canal principal, se eu posto um vídeo sobre anime, geralmente ele vai mal, inclusive, tá? Tipo, quiz de anime, foi muito merda. ASMR roleplay de anime, foi uma merda. O meu vídeo sobre Online April, foi mal. Deixa eu ver um exemplo aqui, outro vídeo sobre anime aqui, cadê? Esse aqui foi bem, porque o título tá bom. Mas geralmente quando eu faço um vídeo referente a anime, ele vai mal. Aí quando eu faço um vídeo sobre outros temas, treta VTuber, youtubers são babacas atrás das câmeras, vídeos curtos no na tua cabeça, o que é fanboy, o YouTube tá passando fome, treta VTuber, geralmente eles vão muito bem, sabe? Então, tipo, na live realmente a maioria da galera que tá aqui é otaku. Mas a galera que é inscrita no canal geralmente não é. Dele. Velho, na moral, isso não faz nenhum sentido além de mastigar ainda mais a história desse anime. Só que não acaba por aí. Tem outro problema com os Onis aí, que é balanceamento. Explica o que faz um Lua inferior ser inferior e um superior ser superior. O número de sangue do museu que eles têm. É porque na história não é muito explorado isso, mas é porque os Luas superiores, eles estão vivos há muitas décadas, há centenas de anos, assim, tipo... Tem Lua superior ali, que eu acho que tá vivo há tipo 200, 300 anos, ganhando o sangue do Muzan todas as vezes. Já os Luas inferiores, eles morrem com muita constância. Geralmente o Muzan ele adiciona a Lua inferior um novo por mês, assim. Então, geralmente os Luas inferiores, os Luas superiores estão há muito, tipo várias décadas a mais absorvendo o sangue do Muzan do que os Luas inferiores. É por isso que geralmente os Luas superiores são mais fortes, tá? Porque aquele Lua inferior que sobrevive depois de receber uma bufada lá do Michael Jackson, ele fica parabéns muito agora. poderoso. Eu não vou cantar agora que eu tô no meio do react, mas parabéns, Rafa. Deem parabéns pro Rafa, hoje é aniversário dele, gente. Ele literalmente consegue se fundir com o trem. Como que isso não faz ele ser um Lua superior, malandro? Bom, eu acho que ficou óbvio aqui, né? Não tem nada de especial nesse anime pra ele ser tido como uma obra-prima, os caralho. Além da animação. Essa sim merece todo o mérito do mundo. Mas Demon Slayer é famoso, além da animação, claro, porque ele é um anime muito bom pra quem não é otaku, mano. Se o primeiro anime que você vê na sua vida é Demon Slayer, mano, você vai gostar, sabe? Ele é um anime bem marketado pra quem não vê anime, sabe? Tipo, se você vê anime com constância, tipo você não vai gostar de Demon Slayer. Mas esses animes aí, principalmente da atualidade, assim, eles estão focando bastante em fazer animes pra gente que não vê anime, sabe? Solo Leveling nesse caso, mano. Se tu não vê anime e vê Solo Leveling, ou não lê manhwa e vê Solo Leveling, tu vai achar muito foda. Mas pra quem é mais experiente, vamos dizer assim, tipo eu que tô há 10 anos vendo anime todos os dias, Solo Leveling é só mais um, sabe? É um anime bem meh. É meio que isso que eu tô querendo dizer. Mas é só isso também, tá ligado? Aí, eu sinceramente acho que se Kokushiba, Demon Slayer tivesse sido animado tem mais de por um 400 estúdio anos, menos o Musa tem conhecido 1000, e mais exatamente. ruinzinho também, ele não teria todo esse apelo que ele teve. Só que isso não muda o fato que eu recomendo esse anime. Sim. Apesar dos furos e dessas coisas existirem, que realmente incomoda, ele consegue fazer um bom trabalho em te distrair desses pontos e não te fazer pensar muito nisso. Eu realmente acho que muita gente que já viu não pensava que o Piscine ia mandar essa no final. Boa, Piscine, boa, mandou um anime, papo. nem notou em muitas dessas paradas que eu tô falando, porque da primeira vez que eu assisti, eu também não reparei. Eu tive que prestar realmente atenção nas coisas que estavam rolando pra ver esse tipo de furo. Isso por conta da animação e de alguns personagens que são muito legais, tá ligado? E a ação do anime é impecável. Então, mano, assistam Demon Slayer. Eu super recomendo. E eu vou ficando por aqui hoje. Eu espero que pelo menos uma risadinha eu tenha tirado de você. Tirou, mano, ri muito nesse vídeo. Gostou? Não vai comentar aí putinho comigo que eu não vou ler, tá certo? Primeiro comentário. Esqueceu de citar o fato do Tangerina chorou mais pela morte do Rengoku, que era um cara que ele tinha mal conhecido, do que pela própria família. Os 99 irmãos do Tanjiro me quebram muito, kkkkkk. Eu acho que na quantia de irmãos o Tanjiro não é bom elemento no enredo, não é um bom elemento no enredo. Mas sim, um fato, antigamente as famílias tinham o costume de criar muitos filhos, ó. O cara tem um ponto positivo aqui, realmente. Ele tem um ponto. Pera aí, deixa eu botar aqui pra vocês aqui, ó. Ruim que eu tô na frente, né? Foi mal, gente, não vou trocar agora não. Demon Slayer é tipo bolo de chocolate, é genérico, bem feito e você gosta, mas se recusa
mas não se recusa um pedaço. Ah, tá. Acho que o pior foi o de... Ah, gente, cadê alguém elogiando? Sou fã de Demon Slayer e concordo com tudo que você disse. Na minha opinião, Kimetsu pode ser... pode ter um desenvolvimento melhor. Mas por conta dos problemas pessoais da autora, que é o que ele citou, não saiu como ela realmente queria. Só espero que a Ufotable, que é o estúdio que faz Demon Slayer, faça algumas mudanças que fique melhor no final da obra. Eu tô torcendo também, mano. Tudo de bom pra Demon Slayer. Eu achei uma merda isso que eles estão fazendo com o Demon Slayer agora, de marketar e farmar o máximo de dinheiro possível com o final, que agora vai ser só filme, mano. É a mesma coisa que eles estão fazendo com Haikyuu, mano. Eu tô achando uma merda essa nova geração na indústria de anime, que todo anime famoso acaba virando filme, porque é mais barato e dá mais dinheiro, mano. Tô achando um lixo isso, eu não tô vendo filmes de Haikyuu, porque eu não gosto de ver filme, cara. Eu gosto de ver anime, eu gosto de 24 minutos, episódio por episódio, um semanal. Eu tô acostumado com isso e eu gosto dessa mecânica que tem nos animes. E eu acho uma merda eles pegarem um arco inteiro de um anime e tacarem um filme de 1h20 e foda-se. Tô achando uma bosta que tá fazendo. Não vou ver os filmes de Demon Slayer, desculpa, não vou perder meu tempo com isso. Não vou ver os filmes de Haikyuu também, desculpa, não sou tão fã ao ponto de eu gastar meu tempo vendo filme. E é isso, mano, não sou fã de filme, não quero ver filme de anime, eu quero ver o arco episódico. Eu vi o Trem Infinito. Eu vi o Trem Infinito quando lançou o arco da terceira temporada. Quando ele foi dividido em episódios, começou a sair semanal. Foi lá quando eu vi o Trem Infinito, tá? Eu não gosto de ver filme e eu não gosto de ver filme de anime. E eles estão fazendo essas merda aí agora, mano. Chainsaw Man conta também? É que Chainsaw Man eles não tá virando... Pelo menos eu espero que não. Chainsaw Man não tá virando anime, né? É só o arco da Reze que vai virar, mas... eu não gosto da ideia. Eu queria que o arco da Reze fosse adaptado como episódico, mas... Faz parte, né? Faz parte. Não tem como eu ficar reclamando, até porque a culpa meio que é nossa, né? Tá dando dinheiro. A culpa, eu sei que é foda falar isso, porque é meio cuzão, mas a culpa de ter tanto filme de anime saindo agora é porque tem muito trouxa indo pro cinema pagar e pra ver essas merdas desses filmes aí. Tipo eu. Eu vou ver o filme de Chainsaw Man. Por quê? Porque eu gosto muito de Chainsaw Man. Mas eu preferia que fosse lançado em episódios do que fosse um filme de 1h20, tá? É meio que isso, mano. Tem que parar de ver no cinema, eu só vejo quando é realmente bagulhado, mano. Não fui ver Haikyuu no cinema, não vou ver Castelo Infinito no cinema, mas eu vou ver Chainsaw Man, porque eu gosto muito de Chainsaw Man. Pra fazer graça, eu também gosto do anime. Deixa aí nos comentários o que você achou desse tipo de vídeo aqui, tá gostando do Eu gosto de filme quando ele é filler, mostrando mano. Os erros os filmes dele, de Naruto, filme de One Piece, filme de Dragon Ball, que são esses fillers, gosto, mano. Dragon Ball Broly, muito bom. One Piece, Giant Island, One Piece, Z... One Piece, Red, tudo bom, tudo incrível. Naruto, The Last, Magnifique. É isso, mano, tem que ser assim. Os filmes de Overlord, que são filler, gosto também. O filme de ReZero, que também é filler, muito bom. É meio que isso, mano, tem que ver essas paradas assim. Mais saudável, né? Se vocês quiserem, eu posso fazer isso com vários outros animes, porque literalmente nada é perfeito e tudo tem erro, e eu sou bom em achar eles. Bom, antes de eu também quero agradecer aos membros do canal, esse pessoal maravilhoso que me ajuda demais aqui. Futuramente aí, quem quiser virar membro do canal quando a gente monetizar, que são o Orange PDIC, deem like e compartilhem o vídeo, por favor, agradecido. O Ticatari, o José Newton PF Caldeira, o José Henrique, eu preciso ver ele falando dos membros, gente, o Caio GBB, não, né? o Black Bullet, o Evandro Neto, o Camilo Costa, o Ela Júnior, o Lohan... Porra, gente, foi mal, não vai rolar não. Tem mais algo? Que vocês estão me dando aqui, de verdade, de nunca nada, vai cair a ficha, ficha de que nada. vocês estão tirando do Porra, dinheiro cara, de ele vocês. gasta 1 minuto inteiro do vídeo dele e tá agradecendo membro, gente. Como é que isso não fode o watch time dele? Como é que esse vídeo tem 400 mil views? Isso pra me apoiar, tipo, de coração, é muito foda isso. Bom, mas por hoje é isso, rapaziada. Tamo junto, até o próximo vídeo e tchau! Eu não irei mentir, se não lançar um streamer, vou ver o filme de One Piece, mesmo. O filme de One Piece tem todos dublados na Netflix, tá? Pra quem quiser saber. Não, tem até dubladinho, mano. Quer dizer, os principais, né? Os filmes mais antigos, tipo o filme 3, filme 4 de One Piece, não tem. Mas The Last é canon? The Last é canon, só que não interfere em porra nenhuma na história. Não muda nada na história do The Last. Tipo, ele é meio que o flashback de como o Naruto e a Hinata como que o Naruto percebeu que ele amava a Hinata. E aquele cara lá da lua, sinceramente, ele não muda nada na história, tá? Ele não adiciona nem nada na história. Boruto já existia nessa época, a ideia dos caras de outros planetas já existia. Naruto é realmente filler, mano. Ele não adiciona nada extra na história, sabe? Mas esse foi o vídeo, ótimo vídeo, Piscine. Beijo, meu querido. Adorei o vídeo, meu bom. Qual a opinião de vocês sobre Demon Slayer? O meu vídeo de Demon Slayer aí, ó. Vai aparecer na tela aí, menina da bicicleta.